Oi Tiffany, tudo bom? Eu resolvi gravar um vídeo para responder as tuas perguntas, porque se eu fosse escrever o texto ia ficar muito longo. Acho que você imagina, né? Então eu vou tentar ser um pouco mais breve, se é que vai ser possível, e tentar esclarecer um pouco alguma das suas muitas dúvidas, como você diz aqui no texto que está na minha tela, tá? Espero deixar mais claro para ti. O que não ficar, a gente pode conversar pessoalmente a hora que você quiser, tá bom? Eu compreendo suas dúvidas, vou tentar tirá-las da melhor maneira que eu puder aqui. Pode ser? Então vamos lá. A sua primeira pergunta começa com aquela proposição do Freud, né? Um dos pilares da psicanálise, né? Eu sou o outro. No fundo, o que o Freud diz, o que a psicanálise propõe nisso, é que o indivíduo só se torna si mesmo, eu só me torno humano, eu só me torno eu mesmo e eu mesmo humano no contato com outros humanos. A minha personalidade só se forma no contato com outras personalidades já formadas. Eu só me torno um ser humano se eu conviver com outros seres humanos e pelas mãos deles eu for introduzido nesse caldo de regras, de valores, de verdades, de sentimentos, de sensações, que o Goethe depois dá o nome de cultura. Eu vou ser introduzido nesse caldeirão de coisas, de ética, de moral, de valores, de regras de convivência, que vão formar minha personalidade, que vão formar tudo aquilo que vai ficar no meu inconsciente, que vai dominar as minhas pulsões, né? O meu eros, o meu thanatos, como diria o Freud, que vai controlá-los de forma a me transformar de um ser vivo num ser humano, controlado por símbolos, por regras, por normas, né? Tudo isso é pela mão do outro. Então, tudo que eu sei, tudo que me torna um ser humano, eu aprendi com o outro. Nada que eu saiba, nada que me guie é 100% criado por mim. Portanto, essa ideia, eu sou o outro. E o outro, então, se você quiser pensar em reciprocidade, o outro sou eu. Porque ao mesmo tempo que o outro me forma, eu vou formando o outro também. Lembre que isso é uma via de duas mãos. À medida em que o outro vai me formando, a experiência do outro comigo também vai transformando o outro. Meus pais vão sendo transformados pela experiência comigo, não é? Os mais novos que têm contato comigo vão sendo transformados pela experiência que eles têm comigo também. Então é uma experiência de mão dupla. Eles me formam, eu os formo, então eu sou o outro e o outro sou eu também, não é? Então espero que isso tenha ficado mais claro. Aí você pergunta, quando fala que o outro é eu mesmo, estou lendo as suas palavras, e que falta um espaço em mim que é o outro, então o que falta em mim sou eu mesmo? Uma boa pergunta. Aqui você já pegou o professor Paulo Bergamin, né? É aquele vídeo ali que eu coloquei, Paulo Bregantin, perdão. O Paulo Bregantin é um outro psicanalista, já atual, contemporâneo, muito bom, e que ele segue um outro teórico, que é posterior ao Freud, né? É também um psicanalista, é também alguém que segue a teoria criada pelo Freud, mas que ampliou essa teoria, foi pensando um pouco diferente do Freud, que é o Jacques Lacan. Ele ainda é um psicanalista, mas o Jacques Lacan ele aperfeiçoa um pouco o pensamento do Freud. Ele diz o seguinte, ele não nega que eu sou o outro, ele continua na mesma premissa da formação do eu, né, no contato com o outro, etc e tal, mas ele traz ainda esse refinamento. E olha que coisa interessante, quando ele diz que nós somos formados, mas ficam em nós lacunas na formação.
Ninguém é formado perfeitamente, nós não somos capazes de tudo, concorda? Nós não somos excelentes em tudo, nós não somos proficientes em tudo. Ficam algumas lacunas, alguns de nós têm dificuldades em áreas específicas da vida, em áreas específicas das relações humanas, em áreas específicas da ciência, em áreas específicas das artes. Ficam algumas lacunas que outras pessoas não têm. Então, um pouco do que nos falta está no outro. E a gente olha para o outro para buscar o que nos falta. Então, o que nos falta está no outro. A arte que nos falta, às vezes, está completa no outro. O conhecimento que nos falta, as capacidades que nos faltam. E a gente pode aprender com o outro, até o limite dos nossos próprios limites, claro. Às vezes a gente não alcança o mesmo nível de excelência do outro. E é essa a diferença de um amador para um profissional em várias áreas. Então, realmente, o que falta em mim é um pouco do que a gente deseja ter e a gente se completa pelo outro. A gente se delicia vendo nossos autores favoritos, nossos atores favoritos, nossos músicos favoritos, nossos profissionais favoritos e assim por diante das várias áreas, né? Aí você diz, quando diz que as minhas emoções estão ligadas ao meu outro, então tecnicamente estão ligadas a mim mesmo? Sim, sim. Porque lembra-se que o outro é tão humano quanto eu. E nós temos o mesmo tipo de emoções. Claro, alguns de nós sentimos mais sentimos um pouco mais um tipo de emoção do que o outro, ou o outro sente um pouco mais um tipo de emoção do que nós, mas nós temos basicamente os mesmos tipos de emoções, nós somos humanos. Então nós estamos ligados pelas emoções, pelos gostos, nós estamos ligados pelo fato de que nós somos humanos e nós somos todos formados dentro de uma cultura humana uns pelos outros. Sobre Laranja Mecânica, você diz que aquele vídeo não faz o menor sentido. Realmente ele é nonsense, mas sabe por que ele não faz sentido? Porque ele não cabe na nossa cultura. E essa é a proposta daquele trecho de vídeo. Aliás, essa é a proposta subjacente a todo o filme Laranja Mecânica. O nonsense do filme é justamente ter aquele grupo de jovens ali, de rapazes, que praticam o que eles chamam no filme de ultraviolência, que é uma coisa que não cabe na nossa cultura. Eles praticam violência gratuita. Por isso que você diz, aquele vídeo não faz o menor sentido. E ele não faz o menor sentido porque ele é um grupo de pessoas que, segundo o que diz o Geertz, no texto que a gente leu, eles estão como se fossem destacados do código da cultura. Eles não seguem os princípios culturais que nós seguimos. Eles praticam a violência pela violência. Eles são, como diz o Geertz, casos psiquiátricos, monstruosidades incontroláveis. É isso que aqueles rapazes são. Eles são as pessoas que se desconectam completamente da realidade cultural. E é o que seríamos, de acordo com Geertz, sem o software de controle do comportamento, que é a cultura, que são os valores, que nós aprendemos no contato com os outros. Ele e o Freud não usam as mesmas terminologias, até porque o Freud falava do ponto de vista da psicanálise e o Geertz especificamente da antropologia. Mas eles estão basicamente falando do mesmo... Eles estão analisando com palavras diferentes o mesmo processo. Acho que você está notando isso agora. Freud e o indivíduo. Você de novo. Quando falamos de indivíduo e ação própria, estamos falando sobre sermos livres ou sobre uma escolha que já está determinada? Um pouco de cada um, Indivíduo e ação própria, estamos falando sobre sermos livres. Bom, a liberdade do indivíduo tem limitações. Lembra que a gente falou em sala que dentro do ambiente cultural só existem dois lugares onde estão só as pessoas, onde estão as pessoas que só fazem o que querem da vida, que é na cadeia ou num hospital psiquiátrico?
Por que isso? Porque a liberdade total individual não existe. Ela tem limites. E os limites são impostos pela cultura, pelos valores, que a gente viu agora recentemente, né, que se materializam, né, as nossas ideologias, que são o conjunto desses valores, que se materializam no discurso, por exemplo, social. Né? Então, sim, falamos de indivíduo e ação própria. Liberdade tem seus limites. Né? Então, as nossas escolhas, de certa forma, já estão mais ou menos pré-determinadas, elas são pré-limitadas, sempre. Quando não conseguimos viver as coisas novas e imaginar uma nova forma geométrica, por exemplo, o que isso significa? Significa que tudo aquilo que nós conseguimos imaginar, nós só conseguimos pensar, nós só conseguimos imaginar coisas que estão dentro dos limites da nossa linguagem. Tudo que a gente consegue imaginar, tudo que é possível pensar, tem que ser possível de ser descrito de alguma forma. Então, olha a importância da aquisição da linguagem para a formação da mente, para a formação do indivíduo. Né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente consegue pensar, tem que ser possível descrever. Se a gente não consegue descrever nem basicamente, a gente não consegue pensar sobre aquilo. Veja a importância da linguagem para isso tudo. Né? A cultura. Quando Geertz fala sobre mecanismos de defesa na cultura, o que quer dizer com isso? Na verdade, ele fala que a cultura, né, a cultura, mais do que um mecanismo de defesa, ele acaba sendo um mecanismo de defesa de nós mesmos, porque ele é um mecanismo de controle. E sendo um mecanismo de controle, ele nos defende de nós mesmos, dos nossos impulsos animais, né? das nossas tendências autodestrutivas, das nossas tendências de usar força para resolver tudo, de usar a irracionalidade animal para resolver tudo. Então acaba sendo um mecanismo de defesa. Né? Aí você coloca... Qual a relação que ele usa Deus como cultura? Não fez o menor sentido para mim. Interessante, porque eu não lembro da passagem em que Geertz tem usado Deus, a não ser que você tenha lido a obra dele para mais adiante. Aí eu precisaria que você sentasse comigo e me mostrasse esse pedaço aqui. Mas, de qualquer forma, se ele coloca Deus como... se ele encarar Deus como um símbolo de cultura também, porque quase todas as culturas do mundo apresentaram algum tipo de Deus, algum tipo de deidade, né? De força superior, de força de criação. Essa força de criação também era uma força de controle, também era uma força de pacificação e de controle. Então seria quase que um grande símbolo de cultura, não mais que isso também. Né? E aí a relação seria direta. Mas eu não lembro no texto que a gente leu uma menção a Deus. Ele faz menção a catedrais no final. Né? A catedrais. A relação de Deus com o homem. Talvez você esteja falando disso. Né? Que para você entender o que é uma catedral, o que é a arquitetura de uma catedral, você tem que entender qual é a relação de Deus com o homem. Foi ela que determinou a construção das catedrais. Sim, se você for notar, como ele usa Chartres como exemplo ali, se você pensar as catedrais góticas, elas são muito grandes, elas são muito altas, e elas têm pináculos muito pontudos e muito altos. Né? Ela toda aponta para o céu, ela toda aponta para cima. Né? Ou seja, essa relação do homem pequeno em relação a um Deus muito grande, a um Deus muito alto, a um Deus quase inatingível, está presente nessa arquitetura. Né? Então essa relação de eu muito pequeno com um Deus muito grande está presente na arquitetura gótica das catedrais também. Né? Ou seja, eu sou controlado por uma força muito maior.
Então Deus também aparece aí como um grande símbolo de controle de comportamento, do meu comportamento, a quem eu tenho que me submeter, porque se eu não me submeter a ele, eu teria de me submeter a algo que não está lá em cima para onde eu aponto, eu teria que apontar para baixo, onde estão outras forças às quais eu não quero me submeter, né? Então é essa simbologia talvez, tá? O Ilha das Flores, que você diz não entendi o que o Ilha das Flores quer dizer. Bom, o Ilha das Flores que está ali é só uma alegoria, é um exemplo figurado de o quanto uma parte da população não é vista, não é compreendida como humana. É aquilo que eu me referi em sala um tempo atrás como o princípio da invisibilidade. Você tem uma parte da população que existe, que passa por dificuldades imensas, mas é como se ela não existisse. É como se ela fosse invisível, completamente invisível, né? É aquela parte da população que eles dizem ali, mulheres e crianças não têm donos, lembra? Bem no finalzinho eles dizem, né? Eles não têm donos e eles não têm dinheiro e nem dono. E é interessante porque nessa frase ele termina de fazer todo o círculo do documentário e com essa frase, mulheres e crianças são seres que não têm dinheiro e nem dono. E aí ele faz uma comparação que os rebaixa, os coloca numa posição inferior ao dos porcos, porque os porcos ali têm dono. Os terrenos na Ilha das Flores têm dono. E os donos têm dinheiro. Então eles estão abaixo do valor do terreno, eles estão abaixo do valor do porco. E não sei se você nota que eles eles comiam o que não era considerado bom para o porco. Então acho que agora você compreendeu melhor a alegoria da Ilha das Flores, né? São aqueles seres humanos que não são vistos como humanos. Essa é a alegoria dali, é da desigualdade social mesmo. Aí você diz, né, que não está compreendendo muito bem os dois temas, né? Então vamos passar rapidinho. O primeiro tema que diz aqui, o primeiro tema que você sabe com quem está falando, né? Eu acho que o último parágrafo ali faz a pergunta exata. Você acredita, né, que nós, apesar de nos formarmos a vida inteira no contato com o outro, nos definirmos em relação ao outro, às nossas famílias, aos amigos, às pessoas que são importantes na nossa convivência, nós conseguimos ainda assim, de alguma maneira, nos tornarmos indivíduos, no sentido de sermos diferentes de toda e qualquer outra pessoa no mundo, de nos tornarmos irrepetíveis, únicos? Ou será que nós vamos ser repetições dos outros, pura e simplesmente? Como você pensa que em todo esse processo de formação nós acabamos por nos tornar? O que você imagina que nós acabamos por nos tornar? Seu exercício de pensamento, a sua opinião, melhor fundamentada que você puder, pelo seu exemplo, pela sua vivência, pelas suas leituras, pela sua experiência de vida. Isso se você quiser o tema 1. E o tema 2, que é o bicho-homem, também a pergunta depois de ver o Geertz, que diz que nós precisamos daquele software que é a cultura, né, para o controle de comportamento, ver todos os exemplos que nós vimos, né, virmos ali, né, até o exemplo da laranja mecânica, que parece um nonsense mesmo, né, a prática da violência pela violência, fugir da cultura completamente, pensarmos que na nossa cultura ou as pessoas que fazem só o que querem estão
ou na prisão, ou num sanatório, né? A gente fica pensando, para viver em sociedade, será que o ser humano precisa mesmo de tantas regras, de tantos acordos sociais? Se eles são seres vivos tão superiores aos outros seres vivos, será que a gente não conseguiria se determinar sem tantas regras, sem tantas amarras ou sem nenhuma? Como você imagina que isso seria? É possível? Não é possível? Esse é o segundo tema, tá bom? E eu acredito que você é muito capaz de discorrer sobre qualquer um dos dois. Valeu? Espero ter te ajudado, Tiffany. Qualquer coisa a gente conversa em sala, beleza? Um abraço, amiga.